Dr. Newton Tafuri, urologista, está aqui comigo, ele que preside a Sociedade Brasileira de Urologia em Mato Grosso. E no dia 14 de março foi celebrado aí o Dia Mundial de Conscientização da Incontinência Urinária, que é um problema que afeta muita gente, doutor, mais do que a gente imagina. Como é que é esse problema médico aí? Sim, se podemos dizer assim. Bom é uma dia. doença? É uma doença, né? É muito importante a gente estar tendo essa oportunidade de discutir esse assunto, né? Nós estamos no mês da incontinência urinária. Dia 14 foi celebrado o Dia Mundial, né, da Conscientização da Continência Urinária, e a gente está nessa semana trabalhando a divulgação desse assunto, né? Nesses tempos de pandemia, né, que só se fala em doença de Covid e etc., as outras doenças estão ficando assim um pouco de lado, mas as doenças não param, né? Não tem como combinar com o corpo, né? Você espera aí que agora só vamos tratar de Covid, não tem como, Sim. né? Então, a gente já tem dados aí de estudos que nesse último ano, né, houve uma queda em torno de 60% nos tratamentos de incontinência urinária, tá? E outras doenças mais relevantes, né? Porque incontinência urinária você pode falar, mas isso não mata, tudo bem. Diagnóstico de câncer na área de urologia, câncer de próstata, câncer de rim, de bexiga, houve uma queda também em torno de 30% a 40%. E essa queda se deve a quê? Eu acho que muito vai do medo, né? As pessoas, né, com a questão da pandemia, muitas pessoas estão protelando, né, estão tentando adiar o que é possível adiar. As pessoas têm medo de ir aos hospitais, de ir aos consultórios. Muitos pacientes idosos, que eu atendo, assim, a gente vê que muitas pessoas estão se isolando em zona rural, em fazendas, em chácaras, sítios. Existe realmente um pânico, um medo, né? Que a gente tem que considerar que tem uma certa razão, porque realmente a pandemia agora, nesse momento, desenfreou, né? Então a gente tem que realmente estar preocupado enquanto não conseguir vacinar um número grande de pessoas. Quer dizer, as pessoas deixaram de ir ao médico. Exatamente. Não é que a doença parou, as pessoas deixaram de ir ao médico, tá? Isso, obviamente, vai ter um custo, né? Um custo na saúde pública, né? Como eu disse, né? Doenças como de câncer, né? Que são doenças malignas, que a evolução não freia, ela não para enquanto não se fizer um tratamento. Então, as pessoas que não foram diagnosticadas nesse momento, daqui a pouco elas vão ser diagnosticadas num estágio mais avançado, que talvez já tenha até perdido o timing ideal do tratamento, da cura, da possibilidade de cura. Né? Ela pode evoluir para outras doenças? A incontinência urinária? Não. Sim. Ela não pode evoluir. Ela pode evoluir em grau, né? De uma incontinência leve, quando a pessoa tem pequenas perdas, para uma incontinência mais grave, né? Deixando bem claro que a incontinência ela não vai causar morte. Ela causa transtorno, né? Ela causa um constrangimento da pessoa se retrair, né, no seu convívio, evitar o convívio social, né? É um fator que leva à depressão, né? Isso não tem dúvida. Então, ela tem a sua importância, né? Tem dentro da clínica, apesar de não ser uma patologia mortal. O urologista é o especialista nesse tema? O urologista é o especialista, né? A incontinência urinária, deixar claro que ela atinge tanto homens quanto mulheres, né? E a frequência dela é maior nas mulheres. Os estudos mostram que acima de 40 anos, né, com o avançando da idade, até 45% das mulheres podem ter algum grau de incontinência, e para os homens gira em torno de 15%. Abaixo de 40 anos é mais raro, mas ainda existem casos também. Então, pacientes jovens, às vezes muito jovens, já com problema de incontinência. Quantos tipos de incontinência urinária nós temos? Principalmente dois grupos a gente separa, dois grandes grupos, né? A incontinência urinária de esforço, que é aquela que a pessoa tem perdas, como o próprio nome diz, em momentos de esforço, ou seja, uma tosse, um espirro, pegar um peso, levantar rápido, dar uma gargalhada. Então essas perdas variam, como eu disse, de grau leve a grau severo, né? É o que é chamado aí popularmente de bexiga baixa, né? As mulheres falam, estou com a bexiga baixa. Então, assim, essa condição ela é mais comum nas mulheres, né? Está muito relacionado com o número de partos, de gravidez, está relacionado com a idade, com as alterações hormonais que a mulher vai sofrendo ao longo da vida, porque isso gera uma flacidez da musculatura pélvica, né? Pode estar relacionado com doenças como diabetes, sobrepeso, né? Cirurgias pélvicas, aí passam a entrar... Isso na mulher? Isso nas mulheres, né? Principalmente. E os homens entram nessa estatística
principalmente por conta de cirurgias, as cirurgias de próstata, né? Já no homem mais idoso, que faz a retirada da próstata nos casos de câncer, ele também aí associado a outras condições, ele vai ter também possibilidade de ter essa incontinência. Tem algum fator de risco, algum comportamento que a pessoa pode desenvolver incontinência urinária porque faz isso? Fator de risco, assim, nada genético, né? Mas assim, dentro das causas que eu citei, por exemplo, a mulher que teve muitas gravidezes, né? Partos normais, né? Diabética, um paciente com sobrepeso, alterações neurológicas, né? Um AVC prévio, né? Alterações, problemas de trauma raquimedular, lesões de medula, né? São fatores que podem levar à incontinência. Consumo de algum produto, Não, isso não tem. Bebida alcoólica, fumantes? Não, esses fatores não. Não tem, assim, relacionado, por exemplo, à obesidade, né? Coisas que podem levar à obesidade aumentam o risco de incontinência urinária, doutor, indiretamente. E os tipos de tratamento? Qual que é o tratamento para incontinência urinária? Melão de São Caetano? Não. Assim, o tratamento vai variar. Antes só de entrar no tratamento, só falar sobre o outro tipo, né? O outro subgrupo importante de incontinência urinária, porque isso aí é determinante no tratamento. Então, nós falamos da incontinência urinária de esforço e existe a incontinência urinária da bexiga hiperativa, né? Palavras assim mais simples para dizer o que é a bexiga hiperativa. É a bexiga que está tendo uma condução autônoma, ou seja, ela não está obedecendo ao comando cerebral para contrair e eliminar a urina, né? A bexiga ela é o órgão, ela tem a capacidade de armazenar a urina e a pessoa vai urinar naquele momento que for mais conveniente para ela. A bexiga hiperativa ela tem uma certa autonomia, então ela tem contrações, tem estímulos nervosos que fazem com que ela se contraia involuntariamente e a pessoa vai ter perdas. Ou quando não chega a ter perdas, tem a sensação de urgência, aquela iminência que vai urinar. É a urgente incontinência, que se a pessoa não correr para ir no banheiro, a urina vai escorrer e escorre mesmo, né? Essa está mais relacionada com as doenças neurológicas e também com a idade. Então, o tratamento da incontinência urinária de esforço, ela seria, nos casos mais leves, tem a fisioterapia, né? A fisioterapia pélvica especializada, que vai ajudar a pessoa a ter um reforço da musculatura pélvica. Isso aí auxilia no controle das perdas, né? Às vezes resolve-se com fisioterapia, dependendo da faixa etária e do grau de incontinência. Para aquelas que não resolveram, aí você tem as cirurgias, né? Na incontinência urinária de esforço. A cirurgia principal é uma cirurgia chamada sling, na qual é colocada uma tela, um reforço, digamos assim, na parede vaginal abaixo da uretra. E essa tela, ela dá a sustentação, para que quando houver um movimento de esforço, uma tosse, um espirro, não haja uma movimentação excessiva da bexiga e da uretra, que é o que acaba, em última instância, causando as perdas. Tá? E para aqueles casos de incontinência de hiperatividade, você controla, na maioria dos casos, com medicamentos. São medicamentos usados para inibir essas contrações involuntárias. No tipo 1 não tem medicamento? No tipo 1 não tem. Quer dizer, não tem lá um comprimido que a pessoa vai tomar. Para incontinência urinária de esforço não tem medicação. E o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito na maioria das vezes clinicamente, né? Na consulta, né? Do paciente ou da paciente, o médico vai fazer as perguntas e identificar quando que perde, como é que ela perde, qual que é a quantidade. A pessoa vai relatar como é que é o diário miccional, quantas vezes ela vai ao banheiro, quantas vezes tem sensação. E com isso aí, só com a consulta, o médico já tem uma ideia assim, bastante apropriada do diagnóstico. Tá? E é óbvio que podem existir incontinências mistas também, né? Que tem um grau de incontinência por esforço, um grau de hiperatividade. Então também existe um exame chamado urodinâmica, que é um exame feito via computador, no qual é simulada a atividade da bexiga, que também mostra bastante claramente para o médico as causas das perdas. O tratamento é feito pelo SUS? Sim, o SUS ele tem, né, tanto a parte clínica quanto cirúrgica para a incontinência urinária, tem acesso pelo SUS. Digamos assim, do primeiro episódio de incontinência urinária, a pessoa fez xixi na calça lá pela primeira vez e ela vai no médico. Quanto tempo ela demora para
ter resultados, para cessar isso? O tratamento geralmente demora quanto tempo? Isso vai variar de caso a caso, né? Mas na média? Mas assim, se a pessoa, é óbvio que no SUS as coisas são mais difíceis, né? Para você conseguir um exame, um tratamento, sempre mais demorado. Mas digamos assim, vamos dar um exemplo de uma pessoa que tem saúde suplementar, que tem um convênio, né? Se ela procura o médico, imediatamente, se o caso dela for de grau leve e ela for encaminhada para fisioterapia, pode dizer que em 1, 2 meses ela já vai ter resultados positivos. Se for o tratamento medicamentoso de uma bexiga hiperativa, é questão de dias, ela já vai ter resultado, que o medicamento eles têm uma ação rápida. Quer dizer, então não é tão demorado assim. Não. Tratamento de quê? Isso na medicina é considerado curto, médio ou longo prazo? Então, aí o tratamento, por exemplo, de uma bexiga hiperativa, ele vai ser um tratamento de longo prazo, ele é um tratamento para a vida, né? Ele não vai ter cura, digamos assim, tem tratamento, mas não tem cura. Você vai ter que tomar aquele medicamento como se fosse um medicamento de controle de hipertensão, por exemplo. Você vai fazer um tratamento contínuo. Já a incontinência de esforço, se você faz a cirurgia, um sling, por exemplo, e que você consiga corrigir a incontinência, acabou. Não tem mais o que fazer, está resolvido. Está resolvido. Né? E a partir de que idade que a pessoa deve se preocupar? Então, não existe... Tem prevenção? Prevenção, né? Prevenção existe, assim, se a pessoa tiver um hábito de vida saudável, né? Tentar uma alimentação saudável, atividade física, evitar o sobrepeso, né? Para as mulheres, sempre que vão engravidar, está sempre com acompanhamento pré-natal com seu ginecologista, procurar fazer o parto adequado, né? Isso é uma forma de prevenção. E para os outros tipos, infelizmente, não vai haver a prevenção em si. O senhor falou um dado assim que me assustou até agora há pouco, falando sobre o número de pessoas que deixaram de procurar atendimento em relação ao câncer de próstata. A gente sabe que é um dos cânceres que mais mata homens é lógico, homens porque, né? Uhum. Sim, sim. No Brasil, né? Ou é no mundo? É no mundo. No mundo, né? É, no mundo. Isso é preocupante, né, doutor? É muito preocupante, né? O câncer de próstata, né, sabidamente, é o câncer mais comum nos homens, né? E ele é um câncer totalmente curável, tratável, né? Quando diagnosticado em fases precoces, né? Porque não existe prevenção do câncer de próstata. O que existe é o diagnóstico precoce. É em cima disso que a gente trabalha e faz campanhas, né? Diagnosticar precocemente, para tratar precocemente e curar a doença, que aí você pode atingir até 90% de cura. Como eu disse antes, sim, esse protelamento de diagnóstico, ele vai ter um preço. Daqui 3, 4, 5 anos, vai aumentar para nós, né? Não só na área de urologia, mas também nas outras especialidades, né? O número de diagnósticos de doenças, né, já em estágios mais avançados. Isso ninguém tem dúvida. Isso é inevitável. Dentro da situação atual, acaba sendo inevitável. Porque o câncer de próstata, ele também provoca uma alteração na questão da urina da pessoa, né? Parece que passa a urinar mais. Isso, sim, são sintomas relacionados às doenças da próstata, não câncer específico, mas ao crescimento da próstata, que vem com a idade, né, nos homens aí a partir dos 50 anos. Então, ir mais vezes ao banheiro é um dos sintomas, ter uma certa dificuldade para urinar, sentir que o jato urinário está ficando mais enfraquecido, né? Já são sintomas iniciais. A pessoa com um histórico na família deve se preocupar mais? Sem dúvida. O câncer de próstata ele tem o fator genético muito importante, né? Então, aqueles que têm pais, irmãos, tios, os parentes de primeiro grau, né, que a gente fala, com doença, deve se preocupar. Inclusive, a faixa etária de recomendação para iniciar os exames, né, que a gente recomenda para iniciar os exames preventivos, ela é mais baixa, né, 45 anos para aqueles que tenham o fator de risco e 50 anos para os outros homens, né, para os homens em geral. Mas na nossa sociedade machista, há um medo danado do tal do exame da próstata, né? O senhor ainda vê essa resistência na sociedade? Sim, a gente sofre-se muito com isso ainda, né? Essa cultura machista. O que fazer é o que a gente faz, que são as campanhas, né? Que a gente tem, por exemplo, o mês de novembro, que é o Novembro Azul, que é dedicado à próstata, né? Existem as campanhas, como nós estamos fazendo aqui, fazer entrevista na mídia, divulgar campanhas de publicidade, para tentar atrair os homens, né? Levar os homens a terem uma certa frequência, né, no consultório do urologista,
como as mulheres já buscam ter, né? O homem tem uma certa dificuldade para isso aí. É isso que a gente tem que fazer, é o que já está sendo parece feito. que não foi criado para isso, né? O homem não chora, né? O homem não chora, o homem é o super-homem, né? Está aí só para trabalhar, ele não pode adoecer. Engraçado que tem algumas coisas que a minha geração, a sua, creio que somos mais ou menos contemporâneos. O senhor está com quantos anos? 53. 53, estou com 49, então somos mais ou menos da mesma época. Mas na nossa época, então podemos falar assim, havia esse negócio de homem não chora, né? Homem não chora, homem que é homem não chora, homem... Então, mas os pais estão passando isso para as novas gerações, né? A gente ainda vê, esses dias no meu condomínio eu vi lá um jovem, um cara novo, deve ter 30 anos, com um filhinho andando, o menininho caiu lá no condomínio e não chora, rapaz! Então esse ato, né? Não chora. E o homem chora, o homem tem emoção, e o homem morre de câncer de próstata. Nossa, essa cultura machista, ela está enraizada, é uma questão social mesmo, né? E vem passando de gerações para gerações, é óbvio que tem suas mudanças, né? Mas, infelizmente, ela tem reflexos na saúde nessa questão, porque o homem tem mais dificuldade para procurar auxílio médico, e isso aí, eu estou falando, não é só para a urologia, não. Para outras patologias também. O homem só vai no médico depois que cai o braço. Em geral. Né? Caiu o braço, vai. Peraí, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado comigo aqui. Chega com o braço na mão. Doutor, olha, acho que eu estou mal. Probleminha aí, né? Probleminha. Então é isso. Então acaba refletindo depois, às vezes, num problema que poderia ter sido tratado mais precocemente. Eu sei que o convite hoje foi para a gente falar da incontinência urinária. Eu creio que a gente já dirimiu todas as dúvidas, né? Se eu esqueci de perguntar alguma coisa importante... Não, só aproveitando o gancho, já que o assunto evoluiu para a próstata, né? Então, falando sobre estou aproveitando a sua presença para a gente sobre a incontinência dos homens, que a gente acabou não finalizando, que está muito ligado a essa questão das cirurgias, principalmente do câncer de próstata, né? Então, para o homem, o tratamento é diferente. Ele também tem tratamento cirúrgico por essa incontinência, que aí já é uma incontinência também de esforço, mas muitas vezes a urina fica uma incontinência total, fica escorrendo direto ali, ele perde realmente a capacidade de reter a urina, né? Então também existe uma cirurgia para tratar esse problema nos homens, né? Que é o esfíncter artificial, né? O esfíncter que a gente fala é o músculo que faz a contração ali na saída da bexiga e que controla a saída da urina, certo? Quando ele perde essa capacidade, seja por uma cirurgia ou talvez um trauma, você vai fazer uma cirurgia e instalar um esfíncter artificial, que ele tem um controle hidráulico por uma bombinha, né, que o homem aciona e desaciona, e ele consegue, através disso, recuperar o controle também do ato miccional. Ter uma vida social. Volta a ter uma vida social normal. Fora isso, caos total, né? É aquela história, a pessoa acaba se retraindo, né, se confinando na própria residência. E aí vem a depressão, né? A gente pode até extrapolar um pouco, aumenta o índice de suicídio, etc., porque realmente é um fator constrangedor para a pessoa, né? Sociedade Brasileira de Urologia está bem, está trabalhando, como é que está? Todo urologista hoje está associado? Existe uma... Não todos, né? Mas assim, acho que a maioria, né? A sociedade está trabalhando fortemente. Com essa questão da pandemia foi instituído o ensino à distância, né? Então praticamente todo dia você tem eventos de webinars, né? de vários assuntos, de todos os locais do Brasil falando, né? Através da sociedade. Então, assim, eu acho que, pelo contrário, nós estamos tendo até mais acesso ao conhecimento, aquele conhecimento que você, às vezes, tinha acesso 1, 2, 3 vezes ao ano nos congressos presenciais. Agora você está tendo praticamente todo dia. Então, assim, a sociedade está de parabéns, acho que todos os urologistas estão sendo atendidos. Isso acaba refletindo para a população como uma melhoria de atendimento. Dr. Newton Tafuri, muito obrigado pela sua presença, pelo papo, pela conversa hoje aqui sobre esse tema que é tão importante, né? De repente tem gente aí depressiva, tem gente com problema, pensando que não há solução, e há. Eu que agradeço a oportunidade, acho que a mensagem que fica é essa: para todos os casos existe tratamento, né? Basta a pessoa ter o diagnóstico correto, estar com um profissional correto, né? Procurar o seu urologista de confiança, que certamente vai conseguir solucionar o problema. Muito obrigado e bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.